filha. Filha, eu já disse pra você não vestir assim. Filha, vem aqui rápido. Vem aqui. Eu ajudo você, vem aqui. Agora deixa eu arrumar você. O que você tá fazendo com o cabelo? É necessário. Vem aqui, deixa eu arrumar tua roupa. Pronto, agora o olho. E já falta os sapatos. Agora já arrumei, agora já falta os acessórios. Agora já falta assim. Deu. Terminei a minha obra-prima. Preciso correr. Finalmente vou ter meu dinheiro. Não, eu tô ferrada. O que você fez pra ela?